O Monumental de Nunes, em Buenos Aires, se transformou em um mar alvinegro. A estrela solitária brilhou com força em cada canto, e a paixão do Botafogo invadiu cada coração, fazendo o estádio pulsar como se fosse a nossa casa. Era mais que um jogo, era a luta por um sonho que transcende qualquer adversidade. É uma história escrita com suor, lágrimas e uma fé inabalável. O Botafogo é isso, é nossa vida, é alma, é coração, é a razão pelo qual vivemos e jamais deixaremos de sonhar. Aqui bate uma estrela no lugar do coração. Isso é Botafogo. Estamos aqui em Buenos Aires para ver o Botafogo na nossa final. Emoção demais. Então, Zé, a gente lutou a vida inteira para curtir esse dia aqui. Eu acho que hoje todo botafoguense está emocionado e está acreditando que vai dar. Primeiro grande título internacional que o Botafogo conquista. E, cara, poder presenciar in loco, meu irmão... O que o Botafogo fez em 2024 foi mais do que ser campeão da Libertadores. Foi resgatar a história do futebol brasileiro, resgatar um pouco da tradição. Mas nesse momento, poucas vezes um título de Libertadores foi tão incontestável nacionalmente. Oficialmente começando essa jornada para Buenos Aires em busca da glória eterna. Espero trazer o título aqui para o Botafogo. Estou fazendo Guarulhos, a Argentina, vou mostrar tudo para vocês, mas está começando aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu só tenho uma coisa para falar. Não sei o que acontecerá nos próximos dias, o que eu vou fazer, não tenho muito roteiro. O que eu sei é que estarei lá assistindo a final Botafogo e Atlético Mineiro. Então acompanha aí, siga também todos os links que daqui a pouco eu estou chegando em Buenos Aires. Já fiz todos os trâmites que são necessários para entrar aqui na área internacional e agora, antes de embarcar, estou aqui na sala VIP da Nomad, vou mostrar rapidinho para vocês, mas tem card aí também falando tudo da Nomad, então não vou me estender muito para mostrar bastante conteúdo aqui de Botafogo e a final da Libertadores e a Argentina. Então, bora! E queria, de antemão, agradecer a todos os nossos parceiros que estão viabilizando essa viagem. Tem todos os links aqui. A Golcase deixou a gente fortão aqui, todo equipado com o Botafogo. Dá uma olhadinha aqui. Todos os nossos parceiros, vamos dar uma rápida olhada na sala VIP que eu estou subindo agora e direto embarcar para Buenos Aires. 3 horinhas a gente está lá. Partiu! E aqui é a sala Nomad, como eu já mostrei outras vezes, é bonita demais. Vou fazer um overview aqui geral para vocês darem uma olhada. E antes de embarcar, vocês já estão vendo os aviões aqui. Queria agradecer também a nossa parceira, como eu falei, a Golcase, que está aqui deixando a gente fortão com as capinhas de celular e também com esse copo maravilhoso que vai me trazer sorte. Já estou bebendo uma aguinha aqui, ó. Ele é térmico, é sensacional e também aqui, ó, tem todos os títulos também, falando um pouquinho do tapetinho e também a história toda do fogão. Então é isso, dá uma olhadinha aqui que tem desconto para vocês também usando o Go Álvaro. Tem 5% de desconto e a gente se encontra lá em Buenos Aires. Tô quase perdendo o voo por causa desse cara aqui. Aí, ó. galera, eu tô pedindo foto aqui pra ele aqui. Quero que se foda seu voo. Vou fazer uma pergunta pra você. Maurício. E eu que tava no Terminal 3, a aerolinha no Terminal 2, tive que percorrer isso tudo. 10 minutos correndo. Mas agora vai. Agora.
oficialmente em solo argentino, agora em Buenos Aires, e lá está rolando a resenha alvinegra. Então estou indo diretamente para lá, são 11h58, vai bater aí meia-noite, e hoje é o dia de buscar a glória eterna, o dia mais importante do Botafogo. Então vamos que vamos, hoje está a festa lá e está tudo aqui, fazer um 360, tá bonito aqui. A Ponte de la Bohème em Buenos Aires. A gente jogava bola junto, né? Sempre. A gente era do Botafogo da pelada contra os outros times. E agora estamos aqui em Buenos Aires para ver o Botafogo na nossa final. Emoção demais, de Libertadores. demais. Incrível. A gente viu Botafogo e Atlético Paranaense juntos, lutando por uma vaga na pré-Libertadores. Eu lembro disso, tem 2 anos. Hoje em dia, estamos aqui na final em Buenos Aires. Não tem preço. Acho que vale fazer um pouco de tudo. Acho que isso aqui é uma loucura. Para quem é botafoguense de verdade, quem acreditou, tá aqui. Quem acreditou, tá aqui. Eu já fui o Louco Abreu da torcida. Eu já me fantasiei. Eu já vim de Louco Abreu vários jogos. Cara, estar aqui hoje não tem preço. Isso aqui é maravilhoso. Isso é ser Botafogo. Isso é estar aqui. Fogo! Vamos! Fogo! Hoje, 30 de novembro de 2024. O dia mais importante da história do Botafogo de futebol e regatas. E como torcedor, para mim, um dos dias mais épicos e de nervosismo. Não consegui dormir à noite, ontem eu estava lá com a torcida, a gente foi no Kraken, que é um bar aqui em Palermo, hoje eu estou com a cara toda inchada, porque realmente eu não consegui dormir e acordei pensando em qual camisa que eu iria, se seria essa que eu tenho aqui também, do Louco Abreu, ou essa daqui que eu estou vestindo, que é a número 7, então espero que hoje dê o número 7, o 7 de Garrincha, que vai dar sorte. E daqui a pouco estou indo em direção ao Monumental de Núñez. Não sei como chega direito, porque as ruas estão bloqueadas, só sei que eu vou chegar bem antes, são 10 e pouca, 10h30 eu vou sair daqui e vou destino lá, vou pegar o aplicativo aqui, vou ver qual que é o mais barato, que tem o Didi, tem o Uber, enfim, eu vou chegar de qualquer jeito lá por volta de meio-dia, disseram que o Barrestino, o pessoal tá lá, e de ir lá para o estádio há uns 15, 20 minutos andando, então eu quero entrar no estádio por volta de 1 hora, 2 horas, e hoje provavelmente vai dar Botafogo. Eu estou mentalizando, eu estou sentindo isso, eu estou muito emocionado, ainda recebi umas mensagens de uns amigos do meu pai, que não está mais presente, mas falando que ele estaria torcendo pelo Botafogo, por mim, e provavelmente ele estaria aqui presente também junto nessa história única que teremos. Eu vou postar esse vídeo ganhando ou perdendo, só que a palavra perder hoje não existe aqui. Então vamos que vamos. 30 de novembro de 2024, o ano que ficará na história do futebol mundial, na história do futebol brasileiro e, óbvio, né, nessa estrela solitária que nunca vai abandonar. Sei que foram tempos difíceis, muitos anos sem títulos, mas agora começa um novo capítulo. Então vamos lá, vamos ser campeão. Estou confiante demais, estou aqui na Argentina, vou mostrar tudo. Vamos para a rua porque Buenos Aires está cheio de botafoguenses. Então te encontro rumo à glória eterna. Partiu, te encontro lá no estádio. Valeu! Então, Zé, a gente lutou a vida inteira para curtir esse dia aqui. Eu acho que hoje todo botafoguense está emocionado e está acreditando que vai dar. Eu acho que independente de qualquer coisa, é o que eu sempre digo, vamos curtir a jornada. A gente tem que curtir cada etapa, cada minuto, independente do resultado, que a gente sabe que só ganha um. Mas viemos para ganhar, né? A gente veio para ganhar, lutamos a vida toda para estar aqui. Eu trouxe minha camisa, ó, essa camisa aqui é original de 95, eu guardei ela e hoje eu estou usando ela porque hoje é a redenção do Botafogo. E ó, tá na pele, tá no coração, tá no sangue. Fogo! Aê! Vamos! Vamos! Hoje é fogo! Já
já cheguei aqui é o do Botafogo, a torcida do Botafogo reunida. Ali é do Atlético, mas aí tá fora. Mas do Botafogo, partiu. O Botafogo, por isso é que tu é. Dias de ser, nosso imenso prazer, tradição. Poxa, herói em cada jogo, Botafogo, o que quer é alvinegro, tá maneiro. Acá estou, cheguei pra quê? Pra final da Libertadores. Botafogo, a torcida do Atlético Mineiro lá. Até esqueci de gravar antes, estou mega ultra nervoso, mas vamos que vamos, nesse ambiente lindo de Buenos Aires, iremos trazer esse título pro Rio de Janeiro. Partiu, aqui é muito Botafogo, pô! É diferente! Vamos, Botafogo! Acabei de passar aqui pela revista, olha aqui, o pessoal fazendo uma revista aqui. E agora a gente vai pegar essa fila aqui, só Botafogo, esperando a galera. E vamos que vamos! Pô! Agora o pessoal entrando aqui. Foram mais ou menos umas 6 paradas e revista para entrar. Mas estamos aqui, ó. Pessoal animado. Na verdade, tô esperando o pessoal aqui, ó. Mas vamos que vamos, que hoje é dia! Hoje é dia! E ali a gente já pode, ó, ver uma partezinha do estádio. É hoje, hein? Olha onde cheguei, olha, fiquem olhando. Monumental de Nunes. A grande final histórica entre Botafogo e Atlético Mineiro. Cheguei, hein? Aí, Carioca, quanto que vai ser o jogo? Nós vamos botar o caneco e a plaquinha na taça, isso que importa. Mas fala aí, dá o palpite. É o seu palpite que vai isso. A placa vai entrar lá com esse símbolo. É isso. Então tá bom, acabou. Aê!
Acabou agora o primeiro tempo. Que jogo sofrido, perdemos com 30 segundos, mas agora aqui, ó, estamos não com a massa compacta, mas imenso aqui. E vamos pro segundo turno. Estou sem voz, mas vamos que vamos, é Botafogo e partiu! Saindo aqui do Monumental de Nunes, aqui do lado, e agora falando um pouco, né, tava sem voz. Encontrei o pessoal aqui que mora na Argentina e foi difícil, mas conseguimos. Ainda tem que concatenar todas as ideias, porque é muita emoção, não consegui gravar tudo, mas vai vir um documentário também legal falando do Botafogo com algumas pessoas legais e talvez um pouco mais estruturado aí para falar direitinho. Mas é isso, campeão 3-1, depois de um sufoco. Fogo! E aqui o pessoal saindo do estádio. E é isso, então inscreva-se no canal, ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Uma experiência inenarrável e só quem ficou bastante tempo aí sem títulos e conseguir assistir os jogos no Rio, assistir aqui também em Buenos Aires, no estádio bonito demais. É isso, beleza? Então é isso, vamos que vamos. Fiquem aí bem, que estou voltando, trazendo o título pro Rio. Valeu, fui! Fala, rapaziada, vim falar um pouco sobre a aventura em Buenos Aires, a aventura botafoguense. Para todo mundo que foi, irmão, com certeza foi a realização de um sonho. Não importa o quanto dinheiro você tinha antes ou quanto dinheiro você vai ter depois. A galera que foi para realizar sonho e a gente realizou. Primeiro grande título internacional que o Botafogo conquista. E, cara, poder presenciar in loco, meu irmão, e pra mim ainda foi melhor ainda, porque eu pude levar meu pai, que tem 70 anos de idade, cara. O meu pai viu o Botafogo ser campeão brasileiro em 68, viu vários títulos cariocas, viu o Botafogo ser campeão brasileiro em 95, mas nunca de fato tinha visto um imenso título como é a Libertadores da América. E aconteceu esse ano, e cara, olha só, vou te dizer, chegou um momento do estádio, na hora do primeiro gol do Luiz Henrique, foi muito marcante, porque a gente tava meio triste, meio pressionado, né, com a expulsão do Gregor, a gente não sabia o que ia acontecer, então a torcida tava meio miada. Quando saiu o gol do Luiz Henrique, teve uma explosão de choro
cerveja e água pra tudo que é lado, que vocês não acreditam, cara. Foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu passei um pouco mal no primeiro gol, mas fiquei preocupado com meu pai. Inclusive, antes de ir, né, eu tinha medido a pressão dele pra saber como é que tava. A pressão dele tava 15/10. É uma pressão alta. Eu falei, pai, vamos tomar um remédio. Por curiosidade, eu fui medir a minha. Cara, a minha deu o mesmo resultado que a dele. Então, assim, a tensão tava em todos os botafoguenses que estavam lá. Os botafoguenses daqui do Rio também, de outros lugares. Todo mundo que torce de fato pro Botafogo tava vivendo um momento que parecia que tava tudo com névoa no fundo e só aquele foco no jogo, sabe? Aquela tensão. E ultimamente, nos últimos anos, o Botafogo tinha conseguido manter uma mística de que chegava no final e não conseguia um bom resultado. Então eu vi vários jogos, principalmente ano passado, em que o Botafogo conseguia fazer o gol e no final do jogo tomava um empate ou tomava a virada. Aconteceu com o Grêmio, aconteceu com o Bragantino, aconteceu com o Curitiba. Então isso aconteceu muito ano passado. Nesse ano aconteceu com o Vasco no Campeonato Brasileiro, a gente fez 1-0, tomou um gol, acho que foi de escanteio, sei lá, do Verratti. Aconteceu com o Criciúma, que foi também marcante. Então a gente estava com essa mística negativa na cabeça. Quando o Luiz Henrique teve a expulsão, a gente já pensou, cara, o negócio ficou esquisito, deu ruim. Quando o Luiz Henrique fez um gol, foi aquela explosão absurda. Aí teve o pênalti, lógico, comemoramos muito, mas a do Luiz Henrique foi mais impactante, o primeiro gol. E no terceiro gol, irmão, cara, eu nunca senti a energia que eu senti naquele momento. Foi a garantia de que não tinha mais jeito, a gente seria campeão da América inevitavelmente. E eu desmaiei. Eu perdi a consciência por algum tempo, perguntei pro meu pai o que aconteceu, meu pai falou também não viu o que aconteceu, só viu que eu deitei. E eu não consegui filmar porque estava apagado. Tô com uma dor nas costas do caramba hoje. Provavelmente eu caí com as costas na cadeira, não sei o que aconteceu. E cara, foi isso. E na saída do estádio, aquela gritaria, aquela emoção, todo mundo chorando o tempo todo, porque tava preso, cara. Cara, são mais de 100 anos do clube, a gente não tinha chego a esse nível de potência internacional que a gente chegou. Então, tá na história, tá marcado, não tem como tirar mais. Foi a final mais épica, né? Épica que eu digo de heroísmo, né? Final mais épica que aconteceu já em qualquer Libertadores e quem tava lá viu em loco. Quem não tava lá presencialmente, mas assistiu o jogo, viu uma coisa que não vai se repetir. Não do jeito que foi. Quer dizer, eu espero que os títulos se repitam, né? Mas a emoção que foi tanto tempo de jejum absoluto. Cara, foi... até hoje eu ainda não entendi direito, sabe? Parece que um pedaço meu ficou lá naquele campo, um pedaço de alegria, felicidade, de êxtase absurdo, que eu só senti naquele momento da minha vida. Aquele foi um momento que vai ficar para sempre, eu vou contar para os meus filhos, vou contar para os meus netos e quero que eles contem mais adiante, porque o Botafogo está na minha família, pelo meu pai, e vai continuar na minha família por mim, vai continuar pelo meu filho. O que o Botafogo fez em 2024 foi mais do que ser campeão da Libertadores, foi resgatar a história do futebol brasileiro, resgatar um pouco da tradição, né? Até porque tivemos semifinais envolvendo River Plate, Peñarol, uma semifinal entre Botafogo e Peñarol, ela é absolutamente emblemática no momento em que o futebol precisa tanto de novidade, como também retomar as suas raízes, as suas características. O futebol hoje é uma coisa muito empresa, muito chato, né? O tecnicamente já não é mais tão importante, o torcedor tem acesso e discussão sobre uma série de coisas que não era parte do nosso jogo, né? Diretoria, o marketing, a comunicação, e etc, etc. E quando a gente vê um clube como o Botafogo representar, através da sua falência, praticamente, a retomada do futebol brasileiro, eu acho que o Botafogo de novo se torna fundamental e talvez daqui a 100 anos a gente esteja falando que, o Botafogo, assim como foi o clube que fez, ajudou o Brasil a ser o país do futebol, hoje talvez, através da SAF e dos resultados, ele esteja construindo a nova etapa de reestruturação do futebol brasileiro. Então talvez o Botafogo também seja pioneiro para quando todo mundo estiver lá com as suas SAFs, o Campeonato Brasileiro for uma grande liga, tudo mais organizado, com dinheiro, grandes jogadores, a gente se lembra daqui 50 anos e fala, o Botafogo foi o primeiro a fazer isso. Então é muito maravilhoso você viver isso, acompanhar, você ver o melhor dia, os melhores momentos da história de um clube de 100 anos, 130 anos como o Botafogo. Era para lá de merecido, a torcida do Botafogo tinha todo o direito do mundo de ter todos os traumas do mundo, porque tudo que aconteceu foi real, né? Não vem de hoje, o Botafogo é um clube azarado, né? Como o botafoguense gosta de brincar.
E eu não sei se essa chave vai virar, porque talvez seja uma característica do clube, né? Mas nesse momento, poucas vezes um título de Libertadores foi tão incontestável nacionalmente. Você vê torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Galo, você pergunta pro torcedor do Galo, e ele não tá reclamando de um lance ou perdendo o gol do Vargas. Não, ele tá... Cara, o Botafogo foi melhor, a campanha deles era melhor, era indiscutível. É o tipo do título que o Brasil inteiro olha e fala, é isso, ok, entrega para quem realmente merece. É um daqueles títulos que não tem asterisco e são raros no Brasil. Então, parabéns pro Botafogo, campanha incrível, título incrível, mental superado, e agora, daqui para frente, é tentar parar o Botafogo, né? Porque, rapaz, se isso aí continuar, é um ruim para nós. Chegou a hora da voltar por cima, é tempo de alegria, eu sou do preto e branco. Amigos, fomos campeões da América. Quem diria que esse dia aconteceria da melhor forma possível? Um roteiro de cinema, algo que nunca se viu. Pode você gostar ou não, o que aconteceu foi um absurdo. Para falar só um pouco do jogo e da emoção de estar na final. Hoje domingo, né, já passou de meio-dia, são 2h33, cheio de sono aqui ainda, com a cara inchada de tanto chorar, de tanto comemorar. A gente conseguiu, fomos campeões da América. Logo nos 30 segundos, 29 segundos, o Gregory fez aquela falta, destruindo o jogador do Atlético, que todo mundo na torcida ficou ali incrédulo do que estava acontecendo, mas a história estava escrita. Desde o sofrimento de 2023 até as coisas que se passaram para a gente chegar na pré-Libertadores, para a gente passar ali também, depois perder a primeira partida para Júnior Barranquillas, perder a segunda, quase tudo destruído, quase o sonho acabado. A gente conseguiu, a gente derrotou. Na mata-mata a gente pegou o Palmeiras primeiro, depois pegou o São Paulo, depois pegou o Peñarol e chegamos na grande final de 30 de novembro de 2024, que ficará marcado para toda a eternidade. Com isso, o que aconteceu? Tivemos ali um baile de futebol da melhor equipe, jogando com um a menos desde o começo do jogo. O primeiro lance do jogo, o Gregory foi expulso, então ficamos jogando com um a menos. O Atlético atacava, o Botafogo tentava ficar ali sem a posse de bola, mas depois teve uma jogada que começou com a Almada tocando para o Luiz Henrique, o Luiz Henrique tocou para o Marlon chutou, voltou para o Luiz Henrique, então o Luiz Henrique foi e fez o gol. Logo depois, alguns minutos depois, o Luiz Henrique também foi na frente do goleiro, sofreu ali a pancada, pênalti, e aí sim, 2-0, com um belíssimo chute de Alex Telles, que também fez um partidaço. E assim, a única coisa que podemos falar é, no segundo tempo ainda tivemos um pouco mais de sofrimento com o gol do Vargas logo no primeiro minuto, depois o Atlético ali atacando e o Botafogo ali bravamente com um a menos, desde o começo do jogo, jogando, lutando e mostrando por que merecia ser campeão. E no final a história escrita não poderia ser diferente. Um gol do Júnior Santos, ele que começou o primeiro gol da Libertadores e finalizou com o último gol da Libertadores. O 7, o craque do campeonato, o craque da Libertadores, Luiz Henrique, e o craque do Botafogo também, Júnior Santos, que fez o primeiro e o último gol. Então realmente é tempo de alegria, é tempo de felicidade e nunca se esperou tanto para ter um título épico. A gente demorou, a gente sonhou, a gente batalhou e a gente conseguiu conquistar. Então, esse título é para todo mundo da estrela solitária, da estrela de todo mundo que está lá em cima e também todo mundo que confiou e confia no Botafogo e está sempre fiel, independente da resenha, independente da zoação, independente de qualquer coisa. A gente mostrou que é possível, lotamos o estádio, lotamos o Monumental de Nunes. O pessoal diz que a gente não consegue nem lotar um estádio no Brasil, aqui na Argentina
Desde sexta-feira que eu cheguei, só tem botafoguense na rua, 80, 90% botafoguense. Tem um pouco de atleticano também, mas só botafoguense. E hoje eu desci ali na rua assim que eu acordei, 5 minutos antes de gravar esse vídeo, e só tinha botafoguense. Então é isso, eu me despeço com tempo de alegria, e a glória eterna é apenas o começo de uma grande conquista. É isso. Vamos, Botafogo! E onde tudo começou, cheguei, já fui direto aqui pro Kraken Bar, que era a concentração do Botafogo, e aqui na Ponte de la Mujer, um dos lugares mais bonitos aqui de Buenos Aires. E com isso eu me despeço levando para o Brasil a glória eterna. Estou partindo daqui a pouco, mas peguei esse dia ensolarado e, lógico, né, muito feliz com a vitória. Acho que a ficha tá caindo aos poucos. E assim, só quem é botafoguense mesmo sabe que tem superstições, muita coisa só acontece com o Botafogo, tem muita falácia, mas assim, o amor é grande. Eu acho que vem de geração, né? A maioria dos botafoguenses veio do meu avô, do meu pai, que hoje estão no céu, mas deixaram aqui esse legado do Botafogo. E a hora chegou, 30 de novembro de 2024, a gente veio e recebeu essa glória eterna. É o começo de uma nova era, e é isso aí. Espero que agora venham muito mais títulos. Ainda é difícil, né, palavras, expressar com palavras, mas assim, o sentimento está guardado. Foi muita emoção, foi um dia muito lindo, e eu acho que poucas coisas na vida vão ser mais emocionantes do que isso, principalmente falando de esporte, né, e para mim. Então é isso aí, vamos que vamos, e o sentimento não pode parar. Fogo!